Antes de você gastar mais R$ 1 com qualquer curso de cerâmica, me escuta aqui um pouquinho. Eu já gastei mais de R$ 20.000 comprando curso atrás de curso, de técnica a marketing para artistas, achando que eu ia finalmente me destacar. Mas o resultado? Eu continuei ainda mais insegura. Eu acho que o ponto principal desse vídeo é dizer que esse dinheiro foi jogado fora por insegurança, por medo, por não saber para qual direção apontar o meu trabalho artístico e por não ter clareza nenhuma sobre a minha identidade criativa. Então, se você também vive comprando curso atrás de curso, material atrás de material, ferramenta atrás de ferramenta, achando que a próxima técnica vai resolver a sua vida, me escuta até o final, porque você pode estar repetindo exatamente os mesmos erros que me custaram muito caro. Porque o problema real foi onde e por que eu investi em cada um desses cursos. Afinal, a verdade é que eu estava gastando dinheiro tentando seguir os passos de outras pessoas, ao invés de dedicar e investir o meu tempo e os meus recursos em descobrir quem eu era. E isso tem um custo financeiro muito alto, inclusive. Mas, junto com esse custo financeiro, também tem outros custos bem grandes, que são capazes de minar a nossa autoestima, a nossa confiança e a nossa identidade enquanto artista. Então deixa eu te contar exatamente para onde foram esses R$ 20.000. E principalmente porque isso é um erro que você pode evitar. O primeiro erro, como eu falei, é a coleção de cursos que eu comprei um atrás do outro. E não, eu não vou contar aqui como um erro os meus cursos de formação básica como ceramistas, porque eu acho realmente que aprender a base pra gente trabalhar com alguma coisa é essencial. Mas, fora essa base, lá nos meus primeiros anos trabalhando como ceramista, eu comecei a fazer vários cursos diferentes. Queimas alternativas, formulação de esmalte, formulação das próprias argilas, formulação de argilas e massas autorais, curso de molde de luminárias em cerâmica, alguns cursos de marketing voltado para artistas. Cada um deles custava entre R$ 100 e R$ 2.500. Mas sabe qual que era o meu pensamento? Talvez, se eu souber essa técnica, se eu descobrir os materiais por trás dessa técnica, talvez se eu souber fazer esse tipo de peça específico, aí sim eu vou ter o diferencial que eu preciso. E o que aconteceu? Eu virei uma grande enciclopédia de várias técnicas que eu não sabia usar com nenhuma intenção. Eu sabia fazer de tudo um pouco, eu sabia a teoria de tudo um pouco, mas eu não sabia aplicar aquilo de uma forma que tornasse aquilo verdadeiramente meu. Comprar esse monte de cursos me levou a um segundo erro importante, que foi a obsessão por materiais diferentes. Eu comprava um monte de argilas que eu queria testar, um monte de matérias-primas, um monte de esmaltes porque eu vi fulano ou ciclano usando, como se escolher alguma coisa que as pessoas usam fosse alguma garantia de sucesso. Mas eu pensava, com isso, finalmente as minhas peças vão começar a aparecer. Spoiler, minhas peças não se destacaram por causa disso. Porque muitas opções de materiais especiais, excesso de informação nas mãos de uma pessoa que não tem nenhum tipo de clareza, só vira um grande desperdício caro. Pensa na confusão mental que as pessoas já têm só do excesso de informação que a gente encontra nas redes sociais. Imagina associar isso a um monte de cursos com informações mais detalhadas ainda. Então não é uma questão de ter conhecimento, é uma questão de saber filtrar e entender que tipo de conhecimento realmente é importante para você. Erro número 3. Uma busca incessante por inspirações externas. Então, sim, eu comprei livros importados, revistas especializadas, assinei plataformas nacionais e internacionais, tudo em busca das inspirações perfeitas. Eu tinha, e ainda tenho, parte dela, uma grande biblioteca invejável de cerâmica. Só que eu só ficava acumulando referências externas, sem saber o que fazer com essas referências, e sem, principalmente, olhar pra mim mesma, olhar pra dentro. E eu acabei virando uma grande especialista na arte das outras pessoas. E continuava sem saber o que fazer com a minha própria arte. Sabe o que aconteceu depois de eu gastar esses R$ 20.000? Eu continuei perdida. Eu continuei sem saber qual era o meu estilo. Eu continuava reproduzindo peças das minhas referências. E pior, eu acho que com todo esse dinheiro investido, eu ainda sentia uma culpazinha de não usar aquele conhecimento. E eu me sentia obrigada a fazer e a vender peças usando aquelas técnicas e materiais para poder compensar o investimento que eu tinha feito. Aí eu lembro de um momento importante que foi quando uma curadora resolveu vir visitar o meu ateliê. E ela me perguntou da seguinte forma: Cecília, mas o que você diria que diferencia o seu trabalho? O que torna o seu trabalho especial? E eu travei. Eu não soube responder. Porque eu pensava, não tem nada que diferencie o meu trabalho das outras pessoas. Não tinha nada que diferenciasse as minhas canecas, os meus vasos, os meus pratos. Eu só usava as mesmas técnicas, os mesmos materiais, fazia os mesmos tipos de peças. E técnica e material todo mundo aprende, todo mundo tem acesso. E foi aí que eu acho que eu finalmente entendi. Eu tava investindo os meus recursos de forma errada. Eu comecei a direcionar esses esforços para entender quem
eu era enquanto ceramista. E assim as coisas começaram a caminhar. As minhas peças começaram a apresentar um pouquinho de personalidade. Eu comecei a me sentir mais segura e mais conectada com o meu trabalho. Eu senti que as minhas conexões começavam a contar uma história e que eu me sentia mais confiante para contar os detalhes dessa história para as pessoas que chegavam até mim. E uma coisa importantíssima, quando as minhas peças começaram a se diferenciar, elas também começaram a valer um pouco mais. Eu fazia umas canecas mais genéricas e eu vendia essas canecas por 50, 60 reais. E quando eu fiz a minha primeira coleção mais autoral, eu vendi as minhas canecas por 165 reais cada. E usando uma técnica básica que todo mundo conhece, que é o belisco, ou pinch pot, usando materiais simples que todo mundo tem acesso, então argilas e esmaltes comerciais comprados nas mesmas lojas que todo mundo compra, mas a grande diferença é que as peças tinham uma identidade, tinham uma narrativa autêntica e um posicionamento muito mais definido. Então, a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: vale a pena você gastar 600, 1.200 reais para fazer um curso de aquarela na cerâmica, se isso não tem nada a ver com o tipo de peça que você gosta realmente de fazer? Se fazendo esse curso, você vai simplesmente tentar reproduzir as peças que você aprendeu e que são as mesmas que todas as outras pessoas que fizeram o curso também aprenderam. E se você não tem clareza e nenhum processo criativo realmente estruturado para conseguir, de fato, explorar essa técnica nova que você está aprendendo no seu contexto, para te ajudar a desenvolver a sua linguagem e o seu diferencial. Hoje eu entendo que o maior investimento que você, artista, pode fazer não é um curso específico de alguma técnica específica, mas sim num processo de autodescoberta e de desenvolvimento criativo e autoral. É descobrir quem você é, qual a sua perspectiva sobre aquilo que você faz, qual o seu jeito especial de trabalhar aquelas peças, aquelas técnicas, aqueles materiais e como você traduz isso, expressa isso naquilo que você faz. E um ponto essencial é como você conta isso para as outras pessoas também. Saber esse ponto-chave é a grande diferença que existe entre você aprender coisas por impulso, por pura e simples curiosidade, assim como uma pessoa que faz um hobby e quer descobrir um pouco mais sobre aquele universo e perder dinheiro, ou direcionar os seus recursos de forma estratégica e profissional, de dinheiro, de tempo, de energia, em coisas, cursos, materiais que realmente valem a pena e vão de fato voltar para você, na forma de maestria e qualidade naquilo que você faz, e na forma de autoridade, como um ceramista autoral e reconhecido. Então não, eu não estou condenando os cursos, nem dizendo que você tem que parar de aprender e parar de estudar. Eu estou dizendo para você parar de fazer as coisas de uma forma completamente aleatória e parar de tentar buscar o seu diferencial e a sua identidade artística fora de você mesmo, porque o diferencial sempre está dentro. Nos últimos vídeos eu te contei em detalhes do que eu me arrependi nesses 4 anos trabalhando como ceramista e da armadilha que a gente cai muito facilmente quando a gente começa a viver da própria arte. Se você ainda não assistiu, então corre pra assistir, porque isso pode fazer uma diferença muito grande pra você. Pra você parar de tentar ser ceramista de qualquer jeito, atirando pra tudo quanto é lado, e passar a construir a sua carreira na cerâmica de uma forma estruturada e muito intencional. Se você gostou, curte, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente ainda vai falar muita coisa valiosa sobre trabalhar e ser reconhecido pelo seu trabalho na cerâmica. A gente se vê no próximo vídeo.